Sejam bem-vindos a um episódio do podcast Conexão. Hoje falaremos sobre Meta, Imersão Meta, um projeto idealizado por 3 mulheres, Luciene, Carol e Mara. Neste bate-papo conheceremos um pouquinho a história de cada uma, de como surgiu a Imersão Meta. No dia 7 de junho, este evento promete transformar e impactar a vida de centenas de mulheres. Gostou? Vem comigo. Conexão. Olá meninas, tudo bem? Muito obrigada, viu, por terem aceitado o convite, né, de estar aqui nesse bate-papo comigo, né, no podcast Conexão. Vocês que são as mentoras desse projeto, né, Meta, Imersão Meta. São 3, mas a Mara não pôde estar presente, né, mas nós vamos aqui direcionar um bate-papo gostoso com vocês duas, tá bom? E quem sabe, possivelmente aí, futuramente, a gente pode estar conversando com a Mara também, tá? As 3 aqui. Combinado? Com certeza, Giovana. Nós que agradecemos, né? Para nós é uma honra estar aqui hoje no podcast Conexão, com você, com o Marquinhos, poder falar um pouco sobre a imersão Mulheres em Transformação e Ação. Nós agradecemos muito pelo convite e pela oportunidade. Que agradeço. Obrigada, Giovana. Um prazer estar aqui e acho que vai ser um bate-papo bem legal, né, Lu? Com certeza. Com certeza vai ser. Para a gente conhecer um pouquinho de vocês, eu gostaria que você, Luciene, me falasse quem é a Luciene, depois você, Carol, me contasse um pouquinho, né? Quem é a Luciene, quem é a Carol, para a gente estar conhecendo vocês e depois a gente estar falando desse projeto tão bacana que eu já estou inscrita já há muito tempo. Legal. Não perco de forma alguma. Bom, a Luciene é mãe de 2 meninas, Nayame e Milena. Fui mãe muito jovem, Giovana. Fui mãe aos 15 anos de idade. Hoje Nossa. tenho 2 filhas, a Nayame com 27 e a Milena com 22. Sou casada com o Ellison, mais conhecido por Barão, né? Acho que aqui na cidade as pessoas conhecem ele muito mais pelo apelido do que pelo nome. Sim. Eu sou Master Coach, eu trabalho com mulheres e eu posso dizer que verdadeiramente hoje eu vivo o meu propósito. A cada dia eu entendo o quanto esse trabalhar com esse público feminino me preenche, né? Até porque eu me identifico muito com o trabalho que eu realizo. Eu vivi de fato uma grande transformação na minha vida. E é isso que eu busco todos os dias, através da minha vida, através do meu trabalho, através da minha missão, do meu chamado, levar transformação para outras mulheres. E na verdade, quando você faz essa pergunta, quem é a Luciene, aqui eu falo muito sobre as funções que a Luciene exerce. Mas Sim. a Luciene, ela é uma mulher cheia de vida, ela é uma mulher que busca transmitir paz e alegria para as outras pessoas, né? Falar sobre as nossas funções é fácil, muitas das vezes o grande desafio é nós falarmos sobre a nossa essência, porque a essência é aquilo que fica, né? As nossas funções, elas vão passar, Justamente. né? Mas a nossa essência realmente é o que fica, e é o que eu busco passar todos os dias, por onde eu vou, por onde as pessoas que eu encontro, é isso que eu busco. Então essa é a Luciene, uma mulher cheia de vida, cheia de sonhos, mãe, esposa, master coach, mas muito mais do que isso, né? Eu sou uma mulher que busca viver os propósitos de Deus todos os dias. Amém, amém. É engraçado, né, quando a gente pergunta realmente quem é, e a gente, a primeira coisa a gente mostra o que a gente temos, faz, né? Justamente, não, eu sou mãe, mas profissão, justamente, né? Tanto que é interligado, e realmente, eu falo assim, gente, quando vocês colocaram, começou, né, com o projeto, eu olhei, eu falei assim, eu preciso disso. Eu acho que tem muitos anos que eu não me olho. Uau. Eu vejo a mãe, a que ajuda o esposo, a empreendedora ali que ajuda o esposo, mas e eu? Quantos anos tem que eu não me olho? Eu vejo que falta alguma coisa, que eu preciso de algo, mas eu já parei para me analisar?
a gente não, essa vida A desenfreada, correria, essa né? correria, não deixa a gente parar para pensar na gente, né? Porque quando você, eu acho engraçado, porque muitas das vezes quando a gente para pra gente pensar, pelo menos, eu até creio eu que até o dia 7 isso vai mudar, né? Quando paro para pensar em mim, eu falo assim, não, eu não tenho tempo para isso agora, eu tenho filho para criar, eu tenho uma empresa, então não é hora de eu pensar em mim agora, não. Eu não posso me dar esse luxo de pensar em mim. Mas vendo o pouco que vocês têm colocado nas redes, se eu não estiver bem comigo mesma, tudo vai estar... Com certeza. Na verdade, a gente só dá aquilo que a gente tem, né? E essas funções, elas nos exigem muito. E aí, quando você traz esse ponto, e esse é o ponto principal da imersão, né, Carol? É proporcionar esse momento, ambiente. né? E a Carol, quem é a Carol? É uma pergunta profunda, né, gente? Cheia de respostas, né? Como vocês Isso. estavam falando. Bom, eu também, o meu principal título é mãe dos meus filhos, né? Do Lourenço e do Henrico. São duas crianças maravilhosas. Sou casada com o Rafael. Eu sou filha do rei, né? Ultimamente eu tenho, assim, estado numa conexão muito grande com Deus. E eu vejo que hoje é a minha principal identidade, né? A minha verdadeira identidade. E eu sou farmacêutica de profissão. Eu trabalhei 2 anos como farmacêutica. Depois eu fiquei 10 anos de sócia com a minha mãe na Vivace. Acredito que a maioria das pessoas me conhecem por isso, né? Sim. Trabalho como influenciadora digital também, através, né? Tudo começou lá na Vivace. E agora, né, mais do que nunca, esse projeto são coisas de Deus realmente. Estou numa transição de carreira e estou mais uma vez mudando, né, Lu? A Lu, eu fiz coach com ela, né, então eu tenho o maior orgulho de falar isso. Ela me ajudou muito nesse processo. E agora vou ser farmacêutica esteta, vou trabalhar com estética aqui em Campo Belo, estética facial, e estou muito feliz dessa nova fase. Ai, que bacana. Depois a gente entra numa novidade, né, gente? Primeira mão. Primeira mão. Mas que bacana, viu, gente? E Luciene, como foi, né? O que te inspirou a imersão Meta? Como que foi que surgiu esse projeto no seu coração? Conta um pouquinho pra gente. Em 2020, Giovana, eu passei por um processo de transição de carreira. Eu sou assistente social de formação e eu trabalhei 12 anos na Prefeitura de Campo Belo, na Secretaria de Assistência Social. Em 2020, eu saí, então, né, dessa função que eu exercia e eu me vi perdida, porque eram 12 anos fazendo a mesma coisa todos os dias. E aí eu comecei a buscar por outras oportunidades. Então, 2020 foi quando eu iniciei a minha jornada de autoconhecimento. Eu falo que eu busquei me conhecer muito em razão de dores que eu observava, principalmente na minha filha mais velha, porque é aquilo que nós dissemos aqui no início da nossa conversa. Nós só damos para o outro aquilo que nós temos. Sim. Então, a Luciene, de 15 anos de idade, mãe inexperiente, o que essa mãe deu para essa filha, né? Então, eu falo isso hoje com muita tranquilidade e com muita consciência de que eu não fui a mãe que a minha filha precisava que eu fosse, mas eu fui a melhor que eu conseguia. Então, quando eu olhava para os resultados dela na fase adulta, eu dizia assim, meu Deus, olha o que eu fiz, né? Eu vi ali uma mulher muito insegura com a vida, né? Uma mulher, eu enxergava nela um potencial que ela não via. E aí, dentro do que eu hoje faço, do meu trabalho, eu vejo com muita clareza que isso tem uma raiz. Essa raiz, ela está lá na infância. Então, eu buscava, de alguma forma, ajudar a minha filha. Então, quando eu fui para o coaching, eu fui com esse objetivo. Eu vou lá, eu vou aprender e aí eu vou ajudar a minha filha. Só que, para minha surpresa,
eu fui muito impactada. A minha vida foi transformada em todas as áreas. Eu comecei a, de fato, enxergar quem era a Luciene. Eu comecei a olhar para dentro de mim. E quando eu olhei para dentro de mim, eu encontrei muita coisa que eu não percebia ainda. Sim. E desde 2020, que esse projeto, ele começou a crescer dentro do meu coração. Eu entendia que aquela transformação que eu estava vivendo na minha jornada de autoconhecimento, ela não era só para mim, mas que eu precisava de alguma forma transbordar isso na vida de outras mulheres. Então a imersão Meta, ela nasceu assim, de um desejo real de transformação, de um desejo genuíno de olhar para outras mulheres, me colocar no lugar delas, sentir a dor que elas sentem, porque eu já vivi nesse lugar. Então eu conheço, eu sei o que é uma mulher com baixa autoestima, eu sei o que é uma mãe inexperiente, eu sei o que é viver um relacionamento onde não existe amizade, respeito, eu já vivi tudo isso na minha vida. E algo muito forte que Deus falou ao meu coração quando Ele me deu esse projeto é de que nada do que eu vivi foi por acaso, mas foi por um propósito. Para chegar hoje, para chegar no dia 7 de junho e de alguma forma transbordar na vida de outras mulheres que se encontram perdidas, com resultados que não são os resultados que elas gostariam de ter, mas assim como eu estive um dia, não conseguem dar o primeiro passo. Então a imersão nasceu de uma transformação real. Então você foi a primeira. Eu fui a primeira a ser transformada. Realmente, a gente... Eu falo que a nossa pior dor pode se transformar no nosso maior propósito, né? E exatamente. Muitas vezes é assim, né, Lu? E quando a gente entende isso, né, Carol, Giovana, que nada daquilo que a gente passa é por acaso, fica tão mais leve. Com certeza. Né? O que eu sempre tenho comigo é o seguinte, a ferida, né, curada, vira cicatriz. E só quando você passa por aquela situação que você fala com autoridade, né? Então a gente, nós que somos mulheres casadas, a gente até tem esse, né, a gente fala, não, você não vai falar da sua vida sentimental com uma mulher solteira, ela não tem propriedade para falar, né? Você não vai falar dos seus problemas de filhos, vamos dizer assim, com uma pessoa que não tem filhos. Então, realmente é isso aí, a gente só consegue falar depois de ter passado pelo tratamento, né? Sim. Exatamente. Você fala com propriedade, né? Não só porque você conhece na teoria, mas você viveu aquilo na prática. Justamente, na prática, né? Doeu, mas virou cicatriz. Sim. E agora, então, você está pronta para transbordar isso na vida de outras mulheres, gerando cura, né? Com certeza. Esse é o propósito. Com certeza. E essa transformação pessoal, ela pode influenciar a vida de outras pessoas, né, de famílias e tal. E como que vocês acham que essa imersão vai fazer essa transformação na vida de outras mulheres? Porque vai abordar vários temas. Sim. Né? Porque a mulher, a caixinha dela ali, ela é uma incógnita, né, gente? Às vezes nem a gente mesmo se tolera ali, né? Tem dias que a gente fala assim, meu Deus, se eu tivesse que lidar ali comigo mesma todos os dias, eu não conseguiria. E como que vocês vão fazer esse trabalho, né, de transformação ali na vida dessas mulheres? Eu acredito, Giovana, que quando nós chegamos na mulher, nós conseguimos alcançar a família. A Bíblia fala sobre isso, que a mulher, ela tem o poder de edificar. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Sim. O mesmo poder que nós mulheres temos de edificar, nós temos também de destruir. Então, quando nós alcançamos uma mulher e de alguma maneira essa mulher, ela é transformada, ela é impactada de forma positiva,
automaticamente o lar dela também passa por essa transformação. É um casamento que é restaurado, é um relacionamento com o filho que é restaurado. Então, eu acredito muito nisso, que nós mulheres, nós exercemos esse poder. E é por isso que a imersão, ela é 100% para um público feminino, porque nós acreditamos nisso, né, Carol? Sim. A gente se identifica, né, com essas mulheres e a gente quer realmente fazer algo de impacto na vida delas, né? E a Lu já falou um pouco que quando a gente transforma essa mulher, transforma o lar, transforma a família, transforma ela profissionalmente, né? Ela vai ter aquele momento para ela olhar para todas as áreas da vida dela. Nós vamos abordar áreas específicas, mas vai ser um todo, né, Lu? Vai contemplar todas as áreas da vida, né? Exato. Sim. Então, o maior impacto, né, que vocês desejam gerar na vida dessas mulheres com a imersão seria primeiramente nelas, elas olharem para si. Sim. É isso. Sim, a Lu também já começou falando, né, que a gente só transborda aquilo que a gente tem dentro. Então, se tem uma mulher ferida, ela só vai, né, passar coisas ruins para todos que estão à sua volta. E se tem uma mulher curada, ela consegue curar todas as pessoas que estão em volta. A gente acredita muito nisso. E, Carol, quem que deve participar, né? Qual o perfil de mulher que deve participar da imersão? Olha, Giovana, não tem perfil, basta ser mulher, né, Lu? Isso. A gente tá fazendo algo para todas as mulheres, porque realmente a gente não quer tratar mães, esposas, a gente quer tratar a mulher, né? Então, assim, a gente até já recebeu algumas mensagens do Instagram, né, Lu, de pessoas falando assim, eu acho que isso não é pra mim. Não, gente, é para todas as mulheres. A gente não tem não colocou uma seleção, porque realmente a gente quer abordar todas as pessoas, todas as mulheres. Que bacana. E para eu, que ainda não me inscrevi, por exemplo, e quero participar, né? Creio eu que deve ter muita gente que ainda está assim. Nossa, eu não me inscrevi, como é que eu faço? Onde eu busco informação? Onde que essas mulheres podem estar buscando informação para estar participando da imersão? Então, a gente criou um Instagram, né, Imersão Meta, e lá tem o link na bio. Através desse link você vai ter todas as informações e consegue comprar. Mas a gente já disponibiliza o nosso Instagram, as nossas redes sociais, minha, da Lu, da Mara, né, se as pessoas quiserem qualquer informação, pode pedir, mas lá no link da bio tem todas as informações e as pessoas conseguem comprar por lá. Que bacana. A gente, pelo que vocês falaram, a gente vai se olhar, né? E como que vocês discutiram esses assuntos que vão ser abordados no dia do evento? Como que foi trabalhar esses assuntos? Porque os assuntos provavelmente filtram um pouco, sim, né? Porque a mulher em si... possibilidades, né, Lu? Como que foi? Eu falo, Giovana, que esse projeto, antes de nascer no meu coração, no coração da Carol, no coração da Mara, ele nasceu primeiro no coração de Deus. E desde a primeira conversa que eu tive com a Mara e com a Carol, ali já começou um direcionamento. Eu lembro que na primeira reunião, quando nós falávamos sobre temas, a Carol trouxe assim, vamos trabalhar 3 pilares? Corpo, alma, porque a alma representa a nossa mente, né? E espírito. Aí eu olhei para ela e falei, uau, é isso, corpo, alma e espírito. E tem pessoas que talvez nem vão entender ou acreditar no que eu estou falando, né? E aí eu quero reforçar o seguinte, a Imersão Meta não é um evento religioso, mas ele está sendo direcionado por Deus e são 3 mulheres cristãs, né? Faz parte da nossa identidade. Quando a Carol trouxe aqui que hoje a maior identidade dela é ser filha de Deus, é sobre isso. Então, quando nós colocamos o Senhor à frente dos nossos projetos, Ele vai nos direcionando. Eu tenho muita humildade para reconhecer, Giovana, que por mais que eu enquanto profissional, por mais que eu tenha
todo o conhecimento, por mais que eu domine todas as técnicas, todas as teorias, existem lugares no seu interior que eu não consigo chegar, que a Carol não consegue, que a Mara não consegue. Sim. Mas existe o Espírito Santo, que é aquele que toca, é aquele que convence e é de fato e verdadeiramente aquele que transforma. Então tudo começou daí, né, desse desejo ardente no nosso coração, e os temas eles foram fluindo. Então quando a Carol trouxe, foi numa tarde, né, Lu? Foi a gente numa tarde. fez a primeira reunião na casa da Amara. Aí eu tive a ideia do corpo, alma e espírito, aí a Lu com uma agendinha, né, Lu? Então tá, corpo, alma e espírito, vamos começar. O que a gente poderia fazer? E você vê como é de Deus realmente, fluiu tão rapidamente, acho que numa reunião de umas 2 horas, pronto. Nós fechamos praticamente ali, um cronograma, né? Pensamos nas pessoas, né, que a gente ia convidar. Então eu vejo que tudo que tá em volta desse projeto tá fluindo muito bem. Então, a gente acredita muito nessa questão da espiritualidade, né? Que Deus está no controle do que a gente está fazendo. Amém. E isso nos dá muita leveza e segurança, né, Lu? Sim, com certeza. Então, além de ter vocês 3 lá, como você acabou de dizer, Carol, vão ter convidadas também palestrando lá. Sim. Se é assim que eu posso dizer, Sim, palestrando. sim. Em cima desses 3 pilares, corpo, alma e espírito. E sempre abordando a vida, Giovana, de maneira sistêmica, porque isso é importante. Nós precisamos olhar para a nossa vida e entender a nossa vida como uma engrenagem, como um sistema mesmo, né? Porque não faz sentido olhar para a Luciene e a Luciene dizer assim, eu sou muito feliz profissionalmente, eu sou realizada. Mas e quando eu olho para o meu pilar filhos? E aí, de repente, eu identifico que existe uma relação conflituosa entre mãe e filhas. Isso não é ter uma vida sistêmica. E aí eu quero citar mais uma vez aqui, quando a palavra de Deus fala sobre Jesus, que ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, tudo aquilo na nossa vida que não está abundante, está disfuncional. E é essa abordagem que nós vamos trazer para a imersão. Esse olhar para a vida como um todo. Então, são áreas que nós precisamos olhar e identificar. Como a Carol bem colocou aqui, o primeiro passo da mudança é a consciência. E como que eu vou mudar algo na minha vida? Como que eu vou mudar algum resultado se eu não tenho nem consciência do que eu preciso fazer ou de que resultado é esse que eu estou tendo na minha vida? É isso mesmo. Vai ter muita coisa boa, viu, gente? Vai, eu já tô viu? sendo edificada aqui por esse bate-papo. Gente, deixa eu contar pra vocês. Enquanto nós estamos conversando, eu tô arrepiando. Glória a Deus! Creio que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Ai, com certeza. Em 2020, nasceu no seu coração o Meta. E como que foi o nome Carol e Mara? Como que você não é a Carol e a Mara? É as duas que vão fazer parte desse projeto, desse plano de Deus de transbordar na vida de outras mulheres junto a mim. Como que foi, Luciane? Desde 2020, Giovana, que todos os anos aí, 2021, 22, 23, 24, eu sempre no último dia de dezembro, eu gosto de sentar e escrever as minhas metas para o ano. Então eu pego ali, como eu disse, né, com esse entendimento de que a vida é sistêmica, eu pego todas as áreas da minha vida e eu começo a traçar metas para que eu possa desenvolver ao longo daquele ano. E aí, todos os anos, quando eu chegava no pilar profissional, eu colocava sobre a imersão. Eu não tinha clareza ainda se seria um treinamento, uma imersão, uma palestra. Isso, ao longo do tempo, foi clareando para mim. Sim. E aí eu nunca executava, nunca tirava do papel. E eu falava, gente, eu não estou sendo coerente com aquilo que eu aprendi e com aquilo que eu ensino para as minhas clientes, que tem poder quem age, eu preciso agir. E aí quando foi dezembro de 2024, quando eu estava escrevendo a minha meta no pilar profissional, eu repeti novamente realizar um treinamento para mulheres em Campo Belo, presencialmente,
Quando eu comecei a escrever, eu comecei a entender que esse projeto, ele não era para ser vivido só por mim, que eu precisava de pessoas que tivessem alinhadas com o mesmo propósito que eu. E aí eu comecei a orar e eu comecei a pedir para o Senhor, Deus, me mostra quem são essas pessoas. E aí, em um momento ali de oração, Deus me trouxe o nome da Carol e o nome da Mara. E eu falei, disso, é gente. isso, é isso, né? São duas mulheres que quando eu olho para a vida delas, eu vejo que são mulheres que têm propósito, são mulheres fortes, são mulheres que têm uma história linda de transformação. Porque, como eu disse para você, Giovana, o objetivo da imersão meta é gerar transformação real. Então, não faria sentido eu trazer para perto de mim mulheres que, ao olhar para a vida delas, e eu dissesse assim, não, mas não está coerente, não é congruente com o propósito da imersão, né? Então, foi assim. Foi através de um direcionamento de Deus mesmo, que veio o nome da Carol e o nome da Mara. E aí eu falei, tá bom, Senhor, eu vou falar com elas, né? Então, se realmente é do Senhor, elas vão abraçar essa ideia. Sim. E aí, quando eu falei, para minha surpresa, de imediato, as duas abraçaram o projeto com muito amor, com muita dedicação. E foi aí que eu senti que eu realmente estava no caminho certo. Eu me sinto muito honrada, viu, Lu? Que bacana. E eu creio que você, nessa transição de carreira também, já estava ali, né, Carol? Pensando em alguma coisa, né? E creio que quando a Luciene te chamou, pelo que ela disse, que você, né, abraçou a causa ali, você falou assim, não, realmente, Deus tem um chamado. E foi um desafio, né, Lu? Porque está sendo, porque, assim, muitas coisas acontecendo na minha vida, mas eu também senti muito no meu coração que realmente era um projeto de Deus, porque eu tô sempre falando, né, no meu perfil do Instagram, sobre essa transformação que eu tenho vivido nos últimos anos. Então, é algo que eu quero passar isso para as pessoas. E ter essa oportunidade de presencialmente reunir tantas mulheres, né, e poder estar nessa atmosfera, né, eu me sinto, assim, muito feliz, porque é algo que eu realmente quero passar para as pessoas. Essa transformação que eu vivi, eu desejo para todas. Bacana. Transformação real. Transformação real. Que bacana. Então, já que você está engrenada aí no dia, conta pra gente um pouquinho de como que vai ser essa programação. Né, o que a gente pode estar esperando, né? Conta pra gente o que você puder contar, claro, né? Dá uns spoiler, né, Lu? Só um pouquinho daquilo que a gente pode saber. Dar. Então, a programação foi toda pensada com muito carinho. A gente pensou em algo bem dinâmico, né, Lu? Para não ficar cansativo. Então, as mulheres podem ficar tranquilas, porque a carga horária é um pouco extensa, né? Vai dar aí mais ou menos umas 12 horas. Mas a gente está proporcionando algo bem dinâmico, leve, profundo. E vou deixar a Lu entrar mais em detalhes aí, porque ela vai falar melhor, porque eu não sei o que eu não posso falar, né, Lu? Então deixa com ela essa parte. Ela vai saber o que pode e o que não pode, né, Carol? Conta aí pra gente, Lu. Como nós dissemos, né, Giovana, 3 pilares serão trabalhados, corpo, mente e espírito, e dentro desses 3 pilares, nós dividimos então a programação. Então, estaremos nós 3 lá, Carol, Mara e eu, vamos trazer temas assim, super relevantes e atuais, e nós temos 2 convidadas também. Nós temos a Gabriela Salume, ela é consultora de imagem, né, e também vai estar com a gente falando sobre a comunicação não verbal, porque nós comunicamos a todo momento, a forma como nós nos vestimos, a forma como nós andamos, tudo isso comunica. Então, a Gabi, ela vai trazer uma abordagem relacionada a essa questão da comunicação, né, na verdade, nós só refletimos por fora a maneira como nós estamos dentro. Sim. E teremos também uma outra convidada,
que é a Jo. A Jo, ela mora em Divinópolis e está vindo para vivenciar esse dia com a gente e também para contribuir conosco. Ela é nutricionista e ela também é Master Coach. E a Jo, Giovana, ela desenvolveu um método que chama Mente Magra. Ela atua como nutricionista há mais de 18 anos e ela percebeu ao longo do trabalho dela que a grande dificuldade no processo de emagrecimento feminino está mais relacionado à mente do que à alimentação. Então, e a gente percebe isso, com né? certeza, é muito como verdadeiro que às isso. vezes assim, o problema não é emagrecer. Emagrecer, você faz uma loucurinha qualquer e você emagrece, mas e manter esse processo? Então a Jo, ela vai trazer essa abordagem, a relação da comida com as emoções. Nós comemos as nossas emoções. Então vai ser algo assim transformador e profundo mesmo. Então nós acreditamos que vai ser um dia onde nós vamos ter a possibilidade de adquirir muito conhecimento. Então as nossas expectativas podem estar realmente lá em cima, porque vão ser todas supridas. Ai, a gente espera que sim, né, Lu? Esperamos que sim, estamos a gente fez nos com dedicando. muita dedicação, exatamente. A gente está dedicando muito, pensando com muito carinho em cada detalhe, né, Lu? Somos 3 mulheres extremamente detalhistas. As pessoas que estão trabalhando com a gente estão vendo isso, né, Lu? Mas, graças a Deus, está indo tudo muito bem e a gente está realmente com a expectativa lá em cima. Então, são 3 mulheres que passaram por grandes transformações, não é isso? E que vão colocar ali para a gente, né, no dia 7, vão estar transbordando, como vocês, né, dizem, na nossa vida, não é isso? E isso, essa vamos dizer assim, a imersão, ele traz consigo um slogan, não é isso? Que é do casulo ao voo. Como isso? Do casulo ao voo. O que eu posso estar esperando? Esse slogan, ele quer dizer o quê? Muitas mulheres, Giovana, vão chegar no dia 7 de junho como uma borboleta, né? E o próprio nome, metamorfose, vem desse processo de transformação que a borboleta vivencia. Então, nós fizemos uma analogia a esse processo da borboleta com o nosso processo também, como mulheres. Quantas transformações nós passamos ao longo da nossa vida, né? Então, muitas vão chegar, talvez, como lagarta. Mas o objetivo nosso é que elas saiam de lá se vendo como borboletas, porque esse é o propósito de Deus para a minha, para a sua, para a vida da Carol, para a vida da Mara, para a vida de todas as mulheres, que nós possamos nos enxergar verdadeiramente como Deus nos criou. E Deus nos criou para ter vida e vida em abundância. Então, esse slogan do casulo ao voo é trazendo essa analogia desse processo de olhar para dentro, de se transformar, né? E como nós dissemos, o primeiro passo para essa transformação é a consciência. Então, se tem uma coisa que nós podemos garantir para essas mulheres que estarão conosco, é que elas sairão de lá conscientes, primeiro, sobre quem elas são. Segundo, o valor que ela tem. E terceiro, o que elas merecem viver. Porque essa é a tríade do sucesso. Eu preciso primeiro saber quem eu sou. Eu preciso saber da minha capacidade, daquilo que eu mereço. Se esse triângulo ele tiver invertido, Giovana, nós vamos viver uma vida disfuncional. A base do nosso sucesso precisa estar na identidade, em quem nós somos. E isso nós podemos garantir. Todas sairão de lá com essa consciência. Por isso que o nome é Mulheres em Transformação e Ação. Sem ação, não tem resultado. A consciência por si só, ela não muda os nossos resultados. E aí a ação,
Lá vocês vão saber o que vocês precisam fazer para continuar essa jornada de transformação. Que legal, Ô, Giovana, e um caso curioso, né, Lu, que depois que a gente decidiu toda essa questão do nome, do slogan, da borboleta, foi um caso curioso, né, Lu, que uma borboleta, no dia que a gente estava em reunião, uma borboleta do nada entrou na nossa reunião, tocou meu dedo assim, e depois saiu, parecia que foi lá realmente para visitar, e a gente sentiu uma paz muito grande. E depois disso a gente só tem visto borboletas. Né? As borboletas têm corrido tem nos perseguido. Que bacana, que bacana. Mais algum ponto que vocês queiram estar passando pra gente, né? Então, as informações estão na bio do Instagram, não é isso? Dia 7. Não podemos deixar de estar fora de maneira alguma, gente, viu? Porque um pouquinho que a gente ouviu vocês duas aqui, já deu uma vontade imensa de chegar logo dia 7, né? Então, assim, eu agradeço muito vocês por estar aqui com a gente, né? De participar desse bate-papo. Que venham outros, que depois vocês possam voltar para contar os resultados, né? E preparar para o próximo também. Eu sei que esse primeiro não aconteceu, mas podem ter certeza que esse eu acho que vai ser só o começo. Amém. Deus quiser, né? Eu creio que o Senhor vai fazer infinitamente mais na vida de vocês com esse propósito de ajudar. É igual você disse, Carol, você na carreira ali está transformando muita coisa, né? Mas a Luciene mesmo colocou vários pontos da Bíblia. E eu tenho isso comigo. Deus não chama desocupado, não. Então, se vocês foram escolhidas, podem ter certeza. É que tem algo muito grande ainda pela frente. Amém. Eu creio que isso é só o pontinho ali, só o começo do que vai vir. Né? Amém. Dia 7 é só o pontapé inicial. Vocês acham que vocês começaram, mas dia 7 é só o pontapé inicial do que vai vir ainda, em nome de Jesus. Amém. Né? Eu recebo. Eu creio, viu? Eu creio também. Eu agradeço muito vocês. Dia 7 vou estar lá. Vai ser um prazer, uma honra para nós, Com né, Lu, certeza. estarmos aqui. E foi uma delícia, foi bom, né, passar um pouquinho do que a gente espera para esse dia, um pouco de informações. E a gente quer deixar o convite para todas as mulheres, se inscrevam enquanto há vagas, né, Lu? As vagas são limitadas, porque é um primeiro evento, então a gente quer proporcionar uma qualidade excelente em tudo que a gente for fazer durante esse dia. E eu quero deixar aqui, eu posso olhar nessa câmera para falar? Sim. Eu quero deixar aqui o meu convite. Na verdade, eu quero desafiar você, mulher, que está assistindo o nosso podcast. Não deixe o medo te paralisar. O novo, ele tende a trazer medo. E esse medo, ele não pode te impedir de estar conosco no dia 7 de junho. Porque tudo que está sendo preparado, acredite, está sendo preparado para você. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, garante logo a sua vaga e venha viver essa transformação real. Como eu disse, eu quero repetir, é uma promessa que nós fazemos para vocês, que você sairá de lá com consciência sobre aquilo que você precisa fazer e principalmente consciência sobre quem você é de verdade. E existe sim, existe um caminho e é esse caminho que nós queremos te ensinar no dia 7 de junho. Isso aí. Então, não fique fora dessa. Vamos todas participar, porque as vagas são limitadas, né? 200 vagas só. Eu creio que deve estar faltando um pouquinho para completar aí, gente. Então, vamos lá, porque dia 7... Promete. Promete. A minha expectativa tá, ó. Ah, que delícia. E elas prometeram que vão suprir as nossas expectativas, viu? Então, vamos lá. Dia 7 estaremos todas lá, reunidas para sairmos do casulo voando alto. Isso aí. Amém. 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 Obrigada. Delícia. Bate-papo gostoso.